Boa noite a todos, que Jesus possa estar sempre em nossos corações. É uma alegria muito grande estar vindo aqui hoje pela primeira vez, né? Primeira vez em Iracemápolis, a primeira vez aqui na casa. Agradeço ao convite e que a gente possa ter bons minutos de reflexões e de conhecimento, que sempre é bom compartilhar, né? Quanto mais a gente compartilha, mais a gente ganha. O tema de hoje: Espiritismo e reforma íntima. Dois assuntos que se relacionam e que um completa o outro. Quando eu estava vindo para cá, saindo de Limeira e chegando aqui em Iracemápolis, a gente passa diante de várias igrejas, né? Templos, congregações, e nós vemos que os irmãos estão se aglomerando, né? Nessas igrejas, nesses templos, também em busca de Jesus, em busca da palavra, em busca de conhecimento, cada um da sua forma, cada um do seu jeito, mas também, como nós estamos aqui hoje, eles também estão em busca de algo muito importante, algo que nós conhecemos e está descrito nos evangelhos com o nome de salvação. Todos buscam a salvação, todos querem a salvação. E quando a gente fala de salvação, existem duas formas de compreendê-la. Uma forma, dentro do cristianismo, está relacionada às igrejas, tanto a católicas, evangélicas, presbiterianas, e tem a forma de conhecimento da salvação da doutrina espírita, que difere das demais religiões cristãs. Porque como que funciona nas outras igrejas, né? Nas outras religiões cristãs? A salvação, ela é obtida através do sangue de Jesus, né? Então o sangue de Jesus, ele escorreu no madeiro e ele dessa forma limpa, lava os pecados de todos aqueles que são cristãos. Isso é interessante porque nos remete ao sofrimento do Cristo, né? A sua via crucis, né? Todas as dores, todas as dificuldades que o Mestre passou na sua condenação injusta, ele então traz para nós, através do seu sangue, a sua salvação. Então, para esses irmãos das outras congregações, eles vão entender que, como o sangue de Jesus derramou na cruz, eu estou salvo. Isso automaticamente já me salva. A doutrina espírita explica diferente para a gente. A salvação não está no sangue do Cristo. A salvação não está no madeiro, né, na cruz. A salvação está em seus ensinamentos. Então, se nós aproveitarmos os ensinamentos do Cristo, nós vamos ter a salvação. Só que a salvação na doutrina espírita também tem outro nome. O nome da salvação na doutrina espírita é reforma íntima. Lembra? Fora da caridade não há salvação. E a caridade para nós o que é? É uma forma de nós conseguirmos realizar a reforma íntima. Então, para a gente vai ser de uma forma diferente a ideia de conseguir a salvação. A nossa salvação enquanto espíritas depende do sangue do Cristo? Não. Até porque isso seria injusto, porque todos aqueles que nasceram e morreram antes do Cristo não tiveram a salvação, então, só os que vieram depois, né? É uma forma de compreender, a gente respeita, obviamente, todas as formas de compreensão, mas a gente na doutrina espírita busca a compreensão mais profunda. A gente busca a verdade, a compreensão correta, como isso influencia em nossas vidas. Mas aí eu não fiquei contente. Eu falei, eu preciso descobrir da onde vem essa crença de que o sangue de Jesus salva. E aí eu empreendi uma pesquisa, né? Nos livros de história, nos livros da Bíblia, nos evangelhos. E sabe o que eu encontrei?
A crença de que o sangue do Cordeiro de Deus salva não é cristã. É uma crença importada, né? Quando a Igreja Católica foi fundamentada em 325 depois de Cristo pelo Constantino, imperador de Roma, que se torna então o Papa, ele importa essa crença do judaísmo. Você fala, mas João, o judaísmo não aceita Jesus como sendo o mestre, como sendo o Messias. Como assim vem do judaísmo? Vem do judaísmo de uma forma simbólica. Por exemplo, vamos voltar atrás 3.800 anos. Nessa época, 3.800 anos, o povo hebreu, né, o povo de Israel, era cativo, era escravo, era preso do povo egípcio. Eles estavam há 420 anos escravos do povo egípcio. E entre o povo hebreu nasce um homem, um hebreu, que foi encontrado num cesto nas margens do rio Nilo pela princesa, né? E esse homem chama-se Moisés. E o Moisés foi criado junto no palácio da princesa, no palácio do faraó egípcio. E tem como irmão de criação o então, que se tornaria faraó, Ramsés. Ele cresce com Ramsés. Ramsés chega um momento que se torna o faraó do Egito e Moisés recebe de Deus, né, a necessidade de livrar o povo hebreu do Egito e levar de volta para a terra prometida. Esse era o trabalho dele. Então Moisés vai falar com Ramsés, que era o seu irmão e era o faraó do Egito. Olha, Ramsés, eu recebi um recado de Deus e ele pediu para eu tirar todos os seus escravos e levar de volta para Israel. Obviamente que Ramsés não aceitou. Ele falou, não, eles são meus escravos, eles são meus cativos, você não vai tirar ninguém daqui. Aí Moisés fala, olha Ramsés, cuidado, porque a ira do meu Deus é poderosa, ele vai lhe enviar pragas, até que você decida libertar o povo hebreu do Egito. E o Ramsés aguentou 9 pragas, né? Na 10ª, ele não aguentou. O que era a 10ª praga? A 10ª praga diz o seguinte: o Senhor teu Deus enviará um anjo da morte, e esse anjo ceifará a vida de todos os primogênitos do Egito. Só que há um porém: para que os primogênitos dos hebreus também não sejam ceifados, vocês precisam tomar uma atitude. Vocês precisam comprar um cordeiro, um animalzinho, um cordeirinho. Ele tem que ser branco, imaculado e primogênito. Não pode ser qualquer cordeiro. Tinha que ser um cordeiro naquelas especificações. Vocês vão conviver com esse cordeirinho por um tempo. Na sexta-feira, vocês vão matar esse cordeiro. Vão derramar o sangue desse cordeiro e vão passar o sangue do cordeiro no madeiro da porta da casa de vocês. Quando o anjo da morte do Senhor passar, ceifando a vida dos primogênitos, ele vai ver que existe uma porta pintada com sangue do cordeiro. Quando ele verificar a porta pintada com o sangue do cordeiro, ele vai pular aquela porta. Ele não vai ceifar a vida do primogênito da casa de um hebreu. Aí que acontece? O pular do hebraico pashre acabou virando Páscoa. Aí se dá a origem da Páscoa judaica. A Páscoa também foi importada para o cristianismo. A Páscoa é judaica. A Páscoa é a comemoração dos judeus quando eles são livrados da morte através do sangue de um cordeiro. Percebem o simbolismo? O sangue do cordeiro salvou o povo hebreu. Agora, vocês não lembram também de alguém que morreu na sexta-feira como um cordeiro e teve o sangue derramado no madeiro também, não da porta, mas da cruz?
É o mesmo simbolismo. O Cristo aproveita do simbolismo da lei mosaica quando acontece tudo com ele. Então, quando os hebreus voltaram para o Egito, porque depois dessa situação, o primogênito do faraó foi morto. Ele não suporta então a perda do filho e liberta os hebreus do Egito. Eles voltam para a terra prometida. Aí naquele meio do caminho tem tudo aquilo que a gente já conhece, né? Moisés abriu o Mar Vermelho, o pessoal passou pelo meio, tem toda essa narrativa, né? Que é todo um simbolismo também muito forte. Quando eles retornam para a terra prometida, para Israel, eles então edificam um templo, né? Chamado Templo de Salomão. É o templo de Jerusalém, né? É o templo onde todos os hebreus precisam visitar. Hoje só sobrou o Muro das Lamentações. Existe até hoje, né? Mas só o muro da ala norte, se eu não me engano, chama Muro das Lamentações. Os hebreus vão até hoje, né? Os judeus vão até hoje peregrinando para lá na época da Páscoa. Então eles construíram esse templo e, em homenagem ao cordeiro que salvou a vida dos primogênitos, eles sacrificavam um cordeiro todo dia, 6 da manhã e 6 da tarde. Derramavam o sangue do cordeiro no altar do templo, para que o pecado de todos os hebreus pudessem ser limpos. Ah, então foi uma crença importada. Foi. A crença de que o sangue do cordeiro salva veio daí, né? Então, não é o sangue que salva. O que salva são os ensinamentos do Cristo. O conteúdo que ele trouxe, que se nós colocarmos em nossas vidas, a gente transforma a nossa vida. A gente faz uma reforma íntima maravilhosa com os ensinamentos do Cristo. Mas aí a gente estava conversando esses dias atrás com alguns confrades espíritas, e a gente está falando, olha gente, já dizia Raul Teixeira, né? Ser espírita não é para quem quer, é para quem aguenta. Porque não é fácil ser espírita. Eu tenho que concordar, não é fácil. Porque, por exemplo, nós não temos na doutrina espírita o principal culpado de todos os problemas. Não tem na doutrina espírita o diabo. Não tem diabo na doutrina espírita, tem? Não tem. Mas e aí? Eu vou pôr a culpa em quem? Porque nas outras religiões cristãs você tem o diabo, ele te força a fazer o erro, ele é o culpado de tudo. Ok, no espiritismo não tem. Como é que eu vou pôr a culpa em outra? Não tem, é você, com você mesmo. E na doutrina espírita não chama culpa, chama responsabilidade. Nós temos as responsabilidades sobre os nossos atos. Mas aí eu também não fiquei contente, eu falei, eu preciso entender da onde vem o demônio, da onde vem o diabo. Porque na Bíblia está lá, Satanás, diabo, demônio, está falando na Bíblia. Mas tem um porém. Esses nomes não foram traduzidos de propósito, para nos dar a ideia de que existe um ser contrário a Deus que me força a fazer coisa errada. Por exemplo, a palavra demônio não existe no dialeto dos hebreus. É uma palavra grega, daimon, que significa aquele que tem a luz. Então não dá para ser um espírito ruim, o diabo, o demônio. Demônio é aquele que tem a luz, né? Então a gente usa errado o nome demônio. Mas a palavra diabo vem do grego também. Diabolos, que significa inimigo. E a palavra Satanás vem do hebraico. Essa vem do hebraico. Shatan, que significa inimigo. Então a Bíblia fala de um inimigo. Mas esse inimigo não é uma pessoa, não é alguém. Esse inimigo está dentro de nós. São as nossas ações contrárias ao bem, são os nossos sentimentos contrários aos sentimentos do amor. Mas precisava existir um símbolo. Por quê? Em 1215, a igreja estava com um problema sério.
as pessoas não tinham mais medo do inferno, né? Porque eles criaram o céu e o inferno. Funcionava bem a ideia de céu e inferno enquanto a terra era plana. Você tinha o céu em cima, inferno embaixo. A palavra inferno vem do latim infernus, que significa o que está embaixo. Mas aí descobriram que a terra não era plana. Descobriram que a terra é um globo, né? Então como é que você fala que o que está em cima é céu e embaixo é inferno? O pessoal da Austrália não vai gostar de saber que a gente fala que o que está embaixo é inferno. Eles estão embaixo da gente. Nós estamos embaixo deles. Como é que fica? Né? Então essa crença hoje, há necessário uma atualização nela, porque não dá para crer mais em céu e inferno dessa forma. Mas enfim, havia um problema com o inferno. Porque funcionava assim: se você cometesse um pecado, você ia para o inferno. Se você cometesse 10 pecados, você ia para o inferno também. Então você fala assim, peraí, quem faz um, faz 10. Né? Por que eu vou me preocupar? Se eu já errei, né, então eu já vou para o inferno de vez. Então as pessoas estavam se afastando da igreja. E a igreja precisava trazer as pessoas de volta, né? Então o que eles fizeram? Fizeram um concílio. Concílio era uma reunião que a igreja fazia com os bispos e com o Papa para definir o que entrava na Bíblia e o que saía da Bíblia. Eles definiam através dos concílios. E aí definiram que ia existir a figura do diabo. Inventaram uma história. Falaram que tinha um anjo, filho de Deus, que tinha uma vontade danada de sentar no trono do Pai, que queria roubar o trono de Deus para ele. E ele faz um motim. Ele faz um motim para tentar roubar o trono do Pai. O Pai descobre e, como punição, ele expulsa o filho do céu e coloca ele para tomar conta dos portões do inferno. Esse anjo é conhecido como Lúcifer, a estrela da manhã, né? Era um anjo que foi levado para tomar conta dos portões do inferno. Aí eu pergunto para vocês, onde na Bíblia está essa história? Aí é que está. Não está. Não existe na Bíblia, pelo menos em todos os livros que eu consultei, procurei, essa história. O que existe é num livro, né, da Bíblia, num dos profetas, falando que um príncipe tentou contra a vida de um rei e o rei o colocou para as trevas exteriores. É o máximo que tem. Essa história foi criada. Nós estamos na época das narrativas, né? É uma narrativa da época que criaram para poder se ter uma imagem do diabo. Porque o diabo ia te torturar de acordo com os seus pecados. Aí sim, se você fizesse um pecado, você ia para o inferno, ele ia te torturar por um pecado. Se você fizesse 10, era por 10. Fizeram até uma gincana entre os artistas da época para desenhar o diabo. Ganhou o diabo que tinha corpo de homem, pernas de bode, chifre, rabo e asas. Voava o diabo naquela época, gente. Já pensou? Se hoje em dia a barata voadora já cria um problema, você imagina o diabo voador. Tinha asas. E mais, numa versão mais atualizada, colocaram uma capa pequena, curta, nas costas do demônio. Por quê? Porque na Europa, ao ingressar nas faculdades da época, você ganhava uma capa que ia até os tornozelos. Conforme você ia se graduando, a capa ia sendo cortada, e quando você se tornava doutor, a capa era curta. Então, o diabo era doutor em tortura. Até esse símbolo colocaram nele. Chegou aqui no Brasil, o que o brasileiro fez? Camisa curta, camiseta. Capa curta, capeta. Aí colocamos mais um nome para o diabo, capeta, né? Aquela capa curta. E aí criou-se o símbolo necessário para as pessoas terem medo, para as pessoas serem controladas. Então, não é que no Espiritismo não tem diabo. O diabo não existe. O que existem são irmãos que estão em um momento de desequilíbrio e estão fazendo atividades de obsessão contra outras pessoas. São o que nós chamamos de obsessores.
né? Então, não existe demônios, não existem diabos, são irmãos como nós, são pessoas como nós que estão passando por um momento de dificuldade, que estão passando por um momento de dor, porque a obsessão geralmente é causada pelo ódio, e o ódio é um amor que não deu certo, na grande maioria das vezes. E mesmo quando a gente vai falar, né, chamar um espírito de obsessor, a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Olha o que aconteceu comigo certa vez. Eu trabalho também lá em Campinas, no Centro Espírita Allan Kardec. E às quartas-feiras eu sou dirigente de uma reunião mediúnica lá. Então eu estava numa quarta-feira lá no trabalho, estava quase 10 para as 8 para começar o trabalho. Eu me deparo com um casal, e esse casal tinha uma criança junto. Era uma menina, ela devia ter uns 6, 7 aninhos, no máximo 8 aninhos. Eu me assustei ao ver a imagem da criança, extremamente magra, pálida, olhos fundos. Eu falei assim para a acolhedora, né? A acolhedora é a pessoa que recebe as pessoas que chegam lá na casa para levar para a palestra. Eu falei, nossa, o que aconteceu com essa menina? Ela falou, então, os pais não sabem. Já gastaram todos os recursos financeiros que eles tinham com o médico e os médicos não acham. A menina está sendo sugada viva. A menina está sumindo. Eles não sabem o que está acontecendo com ela. Falei, que situação, hein? Ela falou assim, será que pode ser o obsessor? Falei, é provável, vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar o nomezinho dela, vou levar na reunião mediúnica, nós vamos fazer uma vibração no nome dela. Se acontecer de alguém quiser se manifestar, a gente conversa com o espírito que deseja falar alguma coisa, se tiver um espírito nesse caso. Tá bom. Fomos para a reunião, fizemos a vibração, eu falei em nome dela. Dito e feito. Primeiro diálogo. O médium ergue a mão, eu vou fazer o diálogo. Falo, boa noite, meu irmão, como posso te ajudar? Ele fala assim para mim, por que eu sou o obsessor? Eu falei, desculpa, como assim? Vocês estão aí no corredor falando que eu sou obsessor, que a menina está assim por causa de obsessor? Você quer saber o meu lado da história ou só te interessa o dela? Eu falei, não, estamos aqui para ouvir o seu lado. Eu quero ouvir você, nós estamos aqui para te ajudar. Ele falou, pois bem, há 700 anos atrás, essa menina que vocês veem aí hoje, era uma poderosa imperatriz. Ela teve um filho, e esse filho veio com uma doença gravíssima, que vocês hoje chamam de mediunidade. Na minha época, era uma doença grave, e aqueles que a tinham eram chamados de bruxo, você sabe disso? Eu falei, sei. Pois é, você sabe o destino dos bruxos na minha época? Eu falei, infelizmente eu sei, era a fogueira. Ele falou, pois é, essa imperatriz ordenou que o filho dela fosse queimado na fogueira. Eu era o filho dela. Eu quero vingança. É só isso que eu quero. Eu quero que ela desencarne e a hora que ela desencarnar, eu vou torturá-la pelo tempo que eu achar necessário para obter a minha vingança. Nesse momento, eu entendi que não existem pessoas que estão atrás de outras à toa, não existem inocentes, não existem culpados. O que existe é uma história espiritual que muitas vezes a gente não tem acesso. Eu conversei com esse irmão, tentei demovê-lo da ideia de fazer a vingança. Não deu certo no primeiro atendimento. Ele voltou mais 4 semanas, sendo atendidos por médiuns diferentes, médiuns que não sabiam da história, e foi atendido. No 5º encontro, ele falou, olha, eu vou acatar o que você tem para me dizer. Realmente não adianta eu me vingar dela, porque isso não vai acabar nunca. Eu vou fazer o seguinte, eu não perdoei ela, não perdoo, mas eu não vou mais persegui-la. Eu vou deixá-la em paz. Eu vou seguir com os amigos que estão aqui me oferecendo ajuda. Vocês percebem que não são espíritos terríveis, não são obsessores, são irmãos, são pessoas como nós, que merecem respeito, que merecem amor, que merecem ajuda. Por mais que eles possam atrapalhar a nossa vida, e atrapalham, eles merecem amor.
porque nós não sabemos até quanto vai a nossa responsabilidade nesse que estão fazendo com a gente. Eu chego na casa espírita, quero me livrar do obsessor. Livrar de um amor da sua vida? Livrar de alguém que faz parte dos seus séculos e séculos? Não é assim que funciona. Você vai ser auxiliado, sim, com os passes, com o atendimento, o irmão também vai ser auxiliado, mas não pensa que você vai se livrar. Pouco tempo depois, a menina foi vista na casa, totalmente curada, boa novamente. Ou seja, era sim uma influência espiritual que estava causando isso para ela. Há pouco tempo atrás, nós já tínhamos esquecido dessa situação. E eis que se apresenta um irmão na reunião mediúnica. Tudo bem, você se lembra de mim? Eu falei, olha meu irmão, a gente atende tanta gente, né? Infelizmente eu não sei dizer, eu não tenho visão espiritual, eu não sei dizer quem é você. Eu sou aquele da menina, lembra? Aí automaticamente eu lembrei, fazia 10 anos que isso tinha acontecido. Eu falei, você por aqui, que bom, né? Ele falou, pois é, eu consegui me livrar da dor, eu consegui perdoar. Eu estou preparando uma encarnação para daqui a alguns anos, eu vou voltar a ser filho dela. Olha que interessante. Ele ia retornar à vida corpórea através dela, como filho dela mais uma vez, para tentar fazer dar certo o amor dessa vez. Então não existem carrascos, não existem perseguidos. Existe a necessidade do amor que tem que ser feita. E a gente só consegue perceber isso se a gente consegue realizar a reforma íntima. Como que eu vou melhorar se eu não me reformar? Se eu não me transformar? E se o Cristo não me mostrar como eu me transformo? Inclusive no Evangelho de Jesus tem um exemplo da transformação, da reforma íntima. Lá no Evangelho de João, João conta pra gente que existia um tanque em Jerusalém, um tanque de água, chamado Tanque de Betsaida. Era um tanque muito famoso, muito conhecido na região. Era um tanque que dizia que de tempos em tempos, um anjo passava a mão na água do tanque. E aquela pessoa que estivesse doente e tocasse na água, se curava. Era uma crença que existia no lugar. O lugar vivia cheio de pessoas doentes. Cegos, paraplégicos, surdos, todos os tipos de doença ficavam ali na esperança de ver a água se mexer e tocar na água. E quem tocasse primeiro era curado. Jesus chega nesse tanque. Ao entrar no local que havia o tanque junto com seus apóstolos, ele vê um homem paralítico, deitado em uma esteira. Ele chega para esse homem e diz o seguinte: meu irmão, o que você deseja? Eu queria andar, mas ninguém me carrega no colo para me levar até perto do tanque. E mesmo que se alguém fizesse isso, não daria tempo para eu ser o primeiro e tocar na água e me curar. Jesus olha para aquele homem com uma profundidade, como que lendo as suas dores mais íntimas, e pergunta de novo para ele: o que você deseja? Ele fala: eu quero andar. Então Jesus fala para ele aquela frase que todos nós conhecemos: então levanta-te, pegue tua esteira e ande. O moço, mesmo sem acreditar muito, pouco a pouco vai se levantando, ficando de joelhos, ficando em pé, pega a sua esteira, agradece o Cristo e vai embora. O homem estava curado. Jesus arrumou um problema com isso ainda, porque ele havia curado no sábado, e no sábado não podia curar, segundo a lei judaica, não podia fazer nada no sábado. Mas essa é uma história para uma outra palestra. Jesus então consegue, faz essa cura para esse irmão. Só que eu pergunto para vocês, Jesus falou para ele assim: poxa, como você é um pobre coitado, eu vou te carregar até perto do tanque? Não. Jesus em momento algum colocou o foco no problema. Jesus falou para ele: levanta-te e anda.
porque a solução estava nele. Jesus mostra para a gente que a solução das nossas dores está em nós. Nossas atitudes, nossa forma de agir. Nós vamos conquistando cada vez mais o nosso progresso espiritual com a reforma íntima que a gente vai realizando. E a melhor forma de fazer reforma íntima é através da caridade. Mas a caridade não é aquela caridade só de você dar um dinheiro no semáforo ou entregar uma cesta básica. Isso é importante, claro que é. Mas principalmente a caridade moral, que ela é a mais difícil de fazer. E a gente não consegue às vezes enxergar que nós precisamos levantar. Esse levanta-te que Jesus fala para o paralítico é para todos nós, os paralíticos espirituais. Levanta-te, faça a sua parte. Se a gente lembrar da parábola do filho pródigo, né, que Lucas conta para a gente, né, que Jesus contou, vai ter um momento em que o filho mais novo vai embora de casa, né? Perde a parte dele e vai embora de casa. Ele vai morar num país distante, passa uma série de dificuldades, e quando ele está no fundo do poço, ele lembra que tem um pai. Né? Aí ele diz a seguinte frase: quantos trabalhadores de meu pai têm comida à vontade, e eu aqui passando fome? Farei o seguinte: levantar-me-ei e irei até o meu pai. Percebe o verbo que Jesus usa? Levantar-me-ei, que é o processo da gente fazer por nossa conta, da gente fazer por nossa vontade, o que é a nossa parte. Então não adianta a gente pedir para Deus uma coisa se a gente não faz o nosso lado. Né? Deus não dá para nós tudo de mão beijada, porque senão a gente não vai desenvolver. Faz isso com uma criança. Cria essa criança dando tudo o que ela quer. Nunca diga não para ela. Vai acontecer o que quando ela for adolescente? Vai achar que o mundo deve para ela. Não se desenvolveu, não cresceu. A gente estragou, vamos dizer assim, né, a vida daquela pessoa. Então Deus não nos dá nada de mão beijada sem a gente fazer a nossa parte. Sem a gente empreender a nossa vontade para fazer as coisas. Só que a gente vai aprender e a reforma íntima vai acontecer, geralmente, na dor. Já perceberam isso? Que a gente fala no Espiritismo, né? Ou aprende pelo amor, ou aprende pela dor. Como é que funciona, né? Aprender pelo amor e pela dor. Pensa o seguinte: a mãe fala para a criança: não bote o dedo na tomada, você vai tomar choque. Isso é o amor ensinando. A criança faz o quê? Escuta o amor falando? Não. A criança vai e enfia o dedo na tomada. Toma choque. Aprende pela dor. Ela fala: bom, mas da próxima vez eu vou escutar minha mãe. A gente é assim. Vem o Cristo e fala assim para a gente: amai os vossos inimigos, perdoai aqueles que vos ofendem, orai por aqueles que vos perseguem. É Jesus ensinando pelo amor. Se nós fizéssemos isso pelo amor, não viria a dor nos ensinar. Porque a gente aprende dessas duas formas, é didático. Deus é didático conosco. Ele nos dá aquilo que a gente precisa para aprender. Porque senão, a gente não aprende. E a gente reclama, né? Como a gente reclama das coisas. A gente reclama, culpa a Deus, né? Blasfema contra Deus. Mas por quê? Faz parte da nossa evolução, gente. Tem uma história interessante que diz que um homem parou num posto de gasolina para encher o tanque dele de gasolina. Hoje em dia é raro isso, né? Mas ele parou num posto de gasolina para encher o tanque. Quando ele desceu do carro, ele viu que tinha um centro de conveniência, né? Um barzinho, alguma coisa assim. Ele falou: vou comer um salgado. Quando ele entra na conveniência, na porta tinha um cachorro deitado, chorando. Ele ficou com o coração em pedaços, né? Coitadinho do cachorro.
Chegou para a moça do caixa e falou assim: viu, moça, esse cachorro está chorando porque ele está com fome? Não, a gente cuida dele, dá ração premium para ele. Poxa, então ele está com sede. Não, a gente dá água filtrada para ele, com a época de calor coloca até gelo. E, puxa vida, ele falou assim: então, por que ele está chorando? Ele está chorando porque ele está deitado em cima de um prego. Aí ele falou assim: mas peraí, se ele está deitado em cima de um prego, por que ele não se levanta? Ela falou assim: porque a dor é suficiente para ele chorar, mas não é suficiente para ele se levantar. Quantas vezes nós somos assim? Vem a dor, a gente chora, reclama, chora e não faz nada. Não toma a iniciativa, não vai atrás, não transforma. É fácil? Não. Se fosse fácil, todos nós já éramos espíritos celestiais. Ainda não somos, né? Somos espíritos de provas e expiações. Mas um dia vai ser fácil. Um dia a gente vai conseguir, né, fazer com tanta facilidade quanto os celestiais fazem. Mas a gente ainda precisa aprender. Não tem como a gente aprender sem passar pela necessidade. Por exemplo, faz uma oração para Deus, experimenta fazer isso. Faz uma oração para Deus pedindo paciência. Tem um amigo meu que fala: eu não vou rezar mais não. Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Não, não é bem assim. Imagina, você faz uma oração para Deus pedindo paciência. Só que a gente acha que a gente vai acessar a loja de aplicativos de Deus, baixar, instalar a paciência e sair usando. E não é assim. Se você faz uma oração para Deus pedindo paciência, no outro dia vão aparecer 3, 4, 5 situações que exijam a sua paciência. Porque a paciência é treinável, não é dada. A humildade é treinável, não é dada. A perseverança é treinável. Nós temos que treinar isso. E como que eu treino a perseverança, a humildade, o perdão, a paciência? Passando por situações que exijam isso. E eu só consigo passar se eu me transformo nesse processo. E é uma dor que só eu posso passar. Ninguém pode passar por mim. A gente não pode passar pelo outro. A gente só vai conseguir passar pela gente mesmo. O aprendizado é único, né? A necessidade do aprendizado é única. E nisso tudo vai entrar o processo reencarnatório. Porque através das reencarnações nós vamos crescendo espiritualmente. Será que nós não estamos hoje passando por uma situação que resolve centenas e centenas de anos de problemas lá de trás? Sabe aquela pessoa difícil na vida da gente? Todo mundo tem uma, né? Todo mundo tem uma pessoa. A gente só não quer ser essa pessoa, né? Pro outro, né? A gente ser o difícil pro outro. Não, mas tem. Essa pessoa difícil não está ali por acaso. Ah, porque Deus não tem nada com isso. É um problema nosso. Nós angariamos aquilo e temos que resolver. Aquele chefe difícil, aquele funcionário complicado, aquele marido complicado, aquela esposa complicada, filhos complicados, pais complicados. Nós estamos aqui para aprender. E se nós não fizermos o básico para o núcleo essencial da nossa existência, que é a família, não adianta salvar o mundo. Tem uma frase que eu gosto muito de alguém que não é espírita, do Bill Gates. O Bill Gates fala o seguinte: o jovem é interessante. O jovem quer salvar o mundo, mas ele não arruma seu próprio quarto. E é verdade. Eu tenho uma jovem em casa, eu sei como é que é. Não arruma o próprio quarto. Ou seja, nós somos assim. Nós queremos salvar o mundo, mas nós salvamos o núcleo da nossa família? Nós temos perseverança, humildade, resignação, compreensão, caridade com a nossa família? Compreensão do mais perto? Isso tudo é para a gente aprender. Então, quando a gente vira a chave, quando a gente descobre a verdade, e aí a gente relembra do Evangelho de João mais uma vez, capítulo 8, versículo 32, conheça a verdade, ela vos libertará. Qual verdade é essa? É a verdade nua e crua da necessidade da transformação.
sem colocar a culpa em nenhum símbolo, sem esquecer a nossa responsabilidade, fazendo por nós mesmos, transformando por nós mesmos. Então, que a gente possa lembrar da doutrina espírita como essa oportunidade de redenção, como o Cristo redivivo, né? Com as palavras de Jesus voltando para a gente com uma forma de compreensão maior, de aprendizado. Que a gente possa elaborar em nossas vidas o verdadeiro desejo da transformação moral. Que o Espiritismo possa ser a nossa reforma íntima e que a nossa reforma íntima possa levar o Espiritismo para adiante para mais pessoas. Para a gente poder encerrar, eu peço licença para vocês, eu trouxe um poema. E esse poema é maravilhoso. É um poema de Castro Alves, mas Castro Alves já desencarnado. Ele está no livro Parnaso do Além-Túmulo, né, que é um livro do Chico, a psicografia do Chico Xavier. E o poema chama-se Marchemos. Então eu vou ler esse poema para vocês. Eu não consegui decorá-lo, infelizmente. Mas a gente vai ver como que o Castro Alves fala para a gente a respeito de tudo isso que a gente conversou hoje. Marchemos. Há mistérios peregrinos, nos mistérios dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Buscamos na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e amor. E em meio aos mortos-vivos, somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita em que o espírito se agita na trama da evolução. Oficina onde a alma presa forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. É a gota d'água caindo no arbusto que vai subindo, pleno de seiva e verdor. É o fragmento do estrume que se transforma em perfume na corola de uma flor. É a flor que, terna, expirando, cai ao solo fecundando o chão duro que produz, deixando um aroma leve na aragem que passa breve nas madrugadas de luz. É a rija bigorna, o malho, pelas fainas do trabalho a enxada fazendo pão. É o escopro dos escultores, transformando pedra em flores, em carraras de eleição. É a dor que através dos anos, dos algozes, dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmutando os neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz. Tudo evolui, tudo sonha, na imortal ânsia risonha do mais subir, mais galgar. A vida é luz, esplendor, Deus somente é o seu amor, o universo é o seu altar. Na terra às vezes se acendem radiosos faróis que esplendem dentro das trevas mortais. Suas rútilas passagens deixam fulgores, imagens em reflexos perenais. É o sofrimento do Cristo, portentoso jamais visto, no sacrifício da cruz, sintetizando a piedade, cujo amor à verdade nenhuma pena traduz. É Sócrates e a cicuta, é César trazendo a luta, tirânico e lutador. É Celine com sua arte, ou o sabre de Bonaparte, o grande conquistador. É Anchieta dominando, a ensinar catequizando o selvagem infeliz. É a lição de humildade, da extremosa caridade do pobrezinho de Assis. Ó, bendito quem ensina, quem luta, quem ilumina, quem o bem e a luz semeia. Nas fainas do evoluir, terás aventuras que anseias, nas sendas do progredir. Uma excelsa voz ressoa, no universo inteiro ecoa, para a frente, caminhai. O amor é a luz que se alcança. Tende fé, tende esperança, para o infinito, marchai. Muito obrigado a todos. Boa noite.